Poseidon, imperador dos oceanos, luta contra a invasão de Nêmesis, a deusa da vingança, comandando seus generais marinas na batalha e logo irá se unir a eles. O futuro da Terra foi confiado a Julian Solo e será decidido nesta luta. Após um feroz combate entre Sorento de Cirene, a bruxa do mar, e Krishna de Crisaoro, príncipe da lança dourada, dois dos heróicos espíritos foram derrotados. As lendárias Archscales, as escamas arquetípicas da era mitológica, a forma original muito mais poderosa das vestimentas criadas pelos alquimistas sob as ordens de Poseidon em Atlântida, foram despertadas. Agora, Cânon de Dragão Marinho e Casa de Linades estão diante do poderoso Cadmo, o súdito de Nêmesis. Confira o 6º capítulo inédito em primeira mão com minha tradução exclusiva. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 6, o punho aterrorizante de Cadmo. No templo de Nêmesis, a deusa da vingança observa no céu a queda de 2 estrelas. Compreende que Terpsícora de Música e Belerofonte de Acres realmente caíram. O asteroide Adrasteia se aproxima cada vez mais. De repente, Nêmesis sente a presença de 2 espíritos. Os guerreiros heróicos estão diante de sua deusa. Ambos esboçam um sorriso de confiança. Já esperavam isso dos generais marinas. É por causa de Poseidon que seu exército teve baixas. Eles se ajoelham e dizem à sua senhora que vários inimigos invadiram o santuário. Pedem permissão para se livrar de todos os invasores. Contudo, Nêmesis ordena que não saiam de seus postos. Não permite que seus servos partam. Muito em breve, a Terra e os seres humanos serão eliminados. Aqueles que morreram, cujas vidas temporárias ainda insistem em brilhar por mais alguns instantes, como a chama de uma vela, logo irão se apagar ao experimentar as presas do dragão. Neste momento, devem apenas observar calmamente. Além disso, Nêmesis não tem dúvidas. Se tivesse encontrado Cadmo antes, já teriam deixado de existir neste mundo. Mas esse momento se aproxima cada vez mais. Cânon e Kaz estão na frente do inimigo. Ele se apresenta aos generais marinas. É Cadmo de presa dracônica. Não permitirá que os servos de Poseidon sigam em frente. Dragão Marinho não acredita nas palavras de Cadmo e irão derrotá-lo naquele lugar. Mas o espírito pergunta se realmente acham que os humanos são capazes de fazê-lo. Kaza quer saber se o inimigo é realmente tão forte quanto aparenta. Mas Cânon só saberá se testá-lo. Os 2 generais irão mostrar do que simples humanos são capazes quando atacam juntos. Explosão galáctica! Salamandra satânica! Cadmo detém os golpes com as mãos. Cânon e Kaz estão perplexos. Realmente ele conseguiu bloquear seus golpes com as 2 mãos. Cada uma delas segurou um ataque. O inimigo concentra todo o poder em suas mãos e devolve a energia de seus golpes, atingindo Dragão Marinho e Linades, que voam pelos ares. Os 2 marinas caem muito feridos. Cadmo reconhece a potência dos ataques. Por muito pouco não quebraram seu punho, mas em um piscar de olhos desaparece diante de Cânon e Kaza. Eles não conseguem mais sentir o poder do inimigo. Desapareceu por completo rapidamente. Não entendem como fez com tamanho poder e porte, mas as mãos de Cadmo surgem segurando os 2 generais marinas pela cabeça. Cadmo salta com Kaza e Cânon, os segurando com suas mãos enormes. O espírito desfere seu golpe. Caveira dracônica esmagadora! Os elmos dos 2 marinas são destruídos e suas cabeças golpeadas no solo, o devastando. Cadmo está de pé, derrotou 2 generais marinas de Poseidon facilmente. Deseja que os insolentes agora descansem em paz. Cadmo não é um ser humano comum, é um dos espíritos heróicos, cujo poder não se pode comparar a nenhum ser. A diferença deles vai além da habilidade. Os espíritos são um grupo seleto, os escolhidos pela deusa da vingança Nêmesis, para receber uma alma eterna para lutar pelos deuses. Seus nomes foram reconhecidos desde a era mitológica. Eles transcenderam dos tempos antigos e continuam a viver uma nova existência. Seus poderes são os mais próximos dos deuses. Cadmo se vira e caminha, mas reconhece que a bravura dos 2 marinas é admirável, pois o desafiaram sem hesitar, mesmo sendo apenas humanos. Cânon pede que ele espere. Dragão Marinho se ergue coberto de sangue. Pergunta se ficou com medo e vai retornar para seu lar. Não deve subestimá-los. Se apresenta como um dos 7 generais marinas de Poseidon, Cânon de Dragão Marinho, e ao seu lado está Casa de Linades. Cadmo olha para os 2 adversários persistentes. Se impressiona que ainda estejam vivos. Parece que graças às suas escamas, os ossos de seus crânios não foram esmagados. Cânon sorri e o agradece, pois seu cérebro, que estava sonolento, agora despertou. Consegue entender que os espíritos são os heróis que vieram dos tempos mitológicos. Portanto, Cadmo é o famoso herói valente, caçador de dragões. Cânon está honrado de lutar contra ele.
dele, mas agora deve usar todo o seu poder para colocar um fim ao mito de Cadmo. Irá lançar seu golpe secreto. Cadmo ordena que pare. A diferença de poderes entre eles é óbvia. Deve sair agora mesmo daquele lugar ou irá se arrepender. Kanon fecha seus olhos sorrindo. Diz que é justamente isso que ia dizer a ele. Não sabe por que Cadmo pensa que irão medir suas forças. E alerta que em breve, quem irá desaparecer daquele lugar é Cadmo. As mãos de Kanon formam um triângulo. Irá derrubá-lo no abismo do tempo. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Triângulo de Ouro! Cadmo é envolvido pela técnica de Kanon de dragão marinho. A passagem dimensional se abre. Cadmo tenta não ser arrastado para outra dimensão com esse poder. Jamais viu isso antes. Kanon se impressiona com essa resistência monstruosa, mas não permitirá que o tolo continue resistindo. Irá derrubá-lo na lacuna do tempo, não pode escapar de seu destino. Kaza observa a difícil batalha. Continua impressionado com tamanho poder. Cadmo ainda resiste passar pelo portal dimensional. Kaza precisa aproveitar que Kanon está ganhando tempo para atacar. O que realmente lhe interessa é seu verdadeiro eu. É descobrir o que esconde no mais profundo de seu coração. O demônio das águas escuras é invocado para ver com seus olhos o interior do adversário. Cadmo continua resistindo ao poder de Kanon. Dragão marinho não entende por que Kaza está demorando tanto. Cadmo logo irá se libertar da fenda dimensional aberta. Linades não pode acreditar. Não consegue ver nada. O coração de Cadmo não pode ser encontrado. Não importa o quão longe vá. Há apenas uma escuridão vazia que se espalha. Não há uma pessoa sequer, família, amigos, entes queridos, ninguém próximo. Nem mesmo uma única pessoa. É impossível. Até Ikki de Fênix, que era tão implacável como um demônio, tinha uma fraqueza no fundo de seu coração. Não pode acreditar que Cadmo perdeu completamente seus sentimentos ao longo de sua existência de milhares de anos. O guerreiro de Nêmesis olha para Kaza. Percebeu o plano deles. Kanon grita para Kaza se apressar. Ele está no limite. Cadmo consegue quebrar a técnica de Kanon. O triângulo de ouro é completamente destruído e Kanon é derrubado. Cadmo se vira furioso para Kaza, perguntando o que ele tentou fazer. Golpeia Linades com seu punho. Está enojado com a forma medíocre que Kaza olhou para dentro de seu coração de 10 mil anos. Desesperado, Marina revela que não conseguiu ver absolutamente nada. Mas Cadmo não o perdoará. Pisa fortemente no Marina. Linades está indefeso, recebendo inúmeros golpes. Nesse instante, Kanon ressurge o atacando. Mas Cadmo segura Kaza pela perna e o lança contra o dragão marinho. Em seguida, ataca novamente, ordenando que desapareçam. Eles caem. O súdito de Nêmesis espera que continuem assim, aguardando a iminente destruição da Terra. Cadmo se retira, deixando Kaza e Kanon derrotados no chão. Dragão marinho se move, perguntando se seu parceiro ainda está vivo. Linades pede desculpas, não conseguiu ajudá-lo em nada durante o combate. Kanon não se importa com desculpas, afinal, é o irmão gêmeo solitário. Kaza já sabe disso. Ele também foi criado apenas com seu pai. Sua mãe devia estar louca para escolher um bêbado. Ela teve uma morte prematura, o deixando sozinho com ele. Todos os dias desejava ir para muito longe de seu pai. E foi assim até entrar no mundo do crime. Começou com pequenos furtos, logo com golpes, chantagens e muito mais. De tudo, exceto tirar a vida. Pensou que tinha tudo, mas o que nunca imaginou aconteceu. Ficou sozinho, só com bandidos o perseguindo. Tentou de tudo. Porém, o vazio que se originou em sua infância jamais pôde ser preenchido. Não importava onde fosse, sempre estava sozinho. Até onde se lembra, nunca sentiu o que era o verdadeiro amor. Foi nessa época que ouviu o chamado de Poseidon e por alguma razão sentiu que era esse o seu destino. Odiava os deuses e os humanos e podia lançar a terra nas profundezas do mar. Essa foi a história de Kaza. Kanon percebe que é muito parecida com a dele. Kaza abre seus olhos lacrimejando. Não é o momento para se dar por vencido. Devem mostrar ao seu adversário a grandeza do coração que está no esforço e sacrifício de seus companheiros. Fará com que brilhe seu cosmo, para que sua mãe possa vê-lo do céu e assim se sinta orgulhosa dele. Cadmo para de caminhar e se vira, sentindo um grandioso cosmo. A escama de Linades é coberta por intenso brilho. Kanon não entende o que é essa luz que envolve Kaza. Cadmo sente o poder do sangue de um deus. Linades diz a Cadmo, já que ele é um herói que traz o castigo divino, não deve culpar a teimosia de um vilão. Surge a verdadeira escama de Linades. O imperador dos oceanos, Poseidon, concedeu a seus generais marinas o poder da proteção divina. Agora começa a verdadeira batalha. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição
contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag casa. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.